Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia de estudo que vamos analisar hoje é Bíblia de Estudo NVT. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. A Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, foi desenvolvida por um time de estudiosos e teólogos, sendo liderada principalmente por Dr. João Pereira Lima de Almeida, reconhecido por sua experiência em teologia bíblica. A tradução da NVT foi feita pela Sociedade Bíblica Internacional, uma entidade que se dedica à tradução, publicação e distribuição de Bíblias e materiais cristãos. No Brasil, a Bíblia de Estudo NVT é distribuída pela editora Mundo Cristão, uma editora evangélica que se especializa na publicação de materiais cristãos em português, incluindo diversas edições da Bíblia e livros de teologia. A Bíblia de Estudo NVT oferece uma variedade de recursos pedagógicos para ajudar os leitores a entender melhor as Escrituras. Entre os principais métodos e recursos estão introduções detalhadas para cada livro da Bíblia, que contextualizam o autor, o público e a mensagem principal. Esboços de capítulos que facilitam a compreensão do fluxo do texto. Notas de rodapé que explicam passagens difíceis, termos teológicos e culturais. Comentários que fornecem uma análise aprofundada do texto bíblico. Quadros, mapas e gráficos que ajudam a ilustrar contextos históricos e geográficos. Recursos de aplicação prática, incentivando os leitores a aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas diárias. Estes recursos são projetados para promover uma compreensão clara, acessível e prática das Escrituras. A Bíblia de Estudo NVT tem um preço médio que varia entre R$ 150 e R$ 250, dependendo da edição e dos recursos adicionais. Agora vamos analisar a visão teológica da Bíblia de Estudo NVT. Bibliologia. A Bíblia de Estudo NVT afirma a inspiração divina, autoridade e suficiência das Escrituras. As notas enfatizam a confiabilidade dos textos originais e sua preservação ao longo da história, além de destacar a aplicação prática das Escrituras na vida cristã. A interpretação é majoritariamente literal, mas reconhece a presença de figuras de linguagem e gêneros literários dentro do contexto bíblico. Teologia. A Bíblia de Estudo NVT enfatiza a soberania e a santidade de Deus, sua imutabilidade, onisciência, onipotência e onipresença. Ensina a doutrina da Trindade, destacando a igualdade e distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é retratado como Criador, Sustentador e Redentor, agindo ativamente na história da humanidade. As notas reforçam o amor, a justiça e a misericórdia divina, destacando sua relação com a humanidade por meio da revelação especial e da salvação em Cristo. Cristologia. A Bíblia de Estudo NVT afirma a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo. Ele é descrito como o Filho de Deus, o Messias prometido, o Verbo encarnado e a segunda pessoa da Trindade. As notas enfatizam sua vida sem pecado, seu ministério terreno de ensino, milagres e redenção, além de sua morte substitutiva na cruz e ressurreição corporal como garantia da salvação. Também destacam sua ascensão, mediação atual e seu retorno glorioso para consumar o reino de Deus. Pneumatologia. A Bíblia de Estudo NVT afirma a divindade e personalidade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. As notas enfatizam sua atuação na criação, inspiração das Escrituras, regeneração, santificação e capacitação dos crentes. Destacam a continuidade dos dons espirituais, incluindo manifestações sobrenaturais como profecia, cura e línguas, entendidos como ferramentas para a edificação da Igreja.
O Espírito Santo é apresentado como Consolador, Guia e Selo da salvação, habitando permanentemente nos crentes e conduzindo-os à maturidade espiritual. Antropologia. A Bíblia de Estudo NVT ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com um propósito relacional e moral. As notas enfatizam a dignidade do homem, sua responsabilidade diante de Deus, e sua vocação para refletir o caráter divino. A queda de Adão é vista como a causa da corrupção humana, afetando sua natureza e separando-o de Deus. A Bíblia de Estudo NVT adota a visão dicotomista, corpo e alma, e destaca a necessidade da redenção em Cristo, para restaurar a comunhão com Deus. A martiologia. A Bíblia de Estudo NVT enfatiza que o pecado entrou no mundo através da queda de Adão e Eva, corrompendo a natureza humana e separando a humanidade de Deus. As notas afirmam que o pecado é tanto um estado, quanto uma ação, abrangendo rebelião, transgressão e iniquidade. Destacam que todos pecaram e precisam da glória de Deus, tornando a salvação necessária. Ensinam que o pecado tem consequências espirituais, emocionais e físicas, levando à morte e à condenação eterna, mas enfatizam a graça divina, disponível por meio da obra redentora de Cristo. Soteriologia. A Bíblia de Estudo NVT adota uma visão calvinista, refletindo a ênfase na soberania de Deus na salvação, na predestinação e na eleição incondicional. As notas e comentários tendem a apoiar a ideia de que Deus, em sua graça soberana, escolhe quem será salvo, independentemente de qualquer mérito ou ação humana. A ênfase está na total depravação humana, na expiação limitada de Cristo, limitada aos eleitos, e na irresistível graça de Deus, que garante a perseverança dos santos. A visão arminiana que enfatiza o livre-arbítrio humano, e a possibilidade de perder a salvação, não é refletida, ou enfatizada de forma significativa. Eclesiologia. A Bíblia de Estudo NVT define a Igreja como o corpo de Cristo, composta por todos os crentes regenerados. As notas enfatizam sua origem em Pentecostes, sua natureza espiritual, e sua missão de proclamar o Evangelho, fazer discípulos, e manifestar o reino de Deus. A liderança eclesiástica é vista de forma funcional, com destaque para pastores, presbíteros e diáconos. O batismo é tratado como um testemunho público de fé, geralmente por imersão, e a ceia do Senhor é interpretada de forma simbólica, rejeitando a transubstanciação. A Igreja é chamada a viver em santidade e comunhão, até a volta de Cristo. Cosmologia. A Bíblia de Estudo NVT afirma que Deus criou o universo de maneira soberana e intencional, como descrito em Gênesis. As notas enfatizam a criação em 6 dias literais, com a Terra sendo o centro da criação, e rejeitam teorias evolucionistas, promovendo uma visão criacionista. O universo é visto como ordenado, funcional e bom, refletindo a glória de Deus. As notas também destacam a queda como a origem da corrupção e desordem no cosmos, mas afirmam que Deus, em Cristo, restaurará todas as coisas na consumação final. A visão é a de uma terra jovem, em contraste com teorias de uma terra velha. Angeologia. A Bíblia de Estudo NVT ensina que os anjos são seres espirituais criados por Deus, para servi-lo e cumprir sua vontade. As notas destacam sua hierarquia, com arcanjos, serafins e querubins, e enfatizam sua função de mensageiros, protetores e ministros dos crentes. Os anjos são descritos como agentes de Deus, em eventos significativos da história da salvação, como o nascimento de Cristo e a defesa do povo de Deus. As notas também destacam que os anjos não devem ser adorados ou venerados, sendo sempre subordinados a Deus. Demonologia. A Bíblia de Estudo NVT ensina que os demônios são anjos caídos, originalmente criados bons por Deus, mas que se rebelaram sob a liderança de Satanás. As notas ressaltam que eles são agentes do mal, opostos a Deus e à humanidade, atuando para enganar, oprimir e destruir. Enfatiza que os demônios têm poder limitado, operando dentro dos propósitos divinos, mas que sua influência pode ser resistida através da fé em Cristo.
A Bíblia também destaca a derrota definitiva dos demônios com a vinda de Cristo, sua expulsão durante o juízo final, e a condenação eterna no lago de fogo. Satanologia. A Bíblia de Estudo NVT ensina que Satanás é um anjo caído que se rebelou contra Deus, devido ao seu orgulho e desejo de ser como Deus. As notas destacam que ele é o líder dos anjos caídos, e o principal adversário de Deus e da humanidade, sendo o causador da tentação e do pecado no Éden. Satanás é descrito como o acusador dos crentes, e o príncipe deste mundo, buscando enganar, destruir, e desviar os seres humanos de Deus. A obra redentora de Cristo, no entanto, garantiu a sua derrota definitiva, e sua condenação eterna no lago de fogo, que será consumada no juízo final. Paraesologia. A Bíblia de Estudo NVT enfatiza que após a morte, os cristãos estão conscientes em sua presença com Cristo, aguardando a ressurreição final. As notas sugerem que o estado intermediário dos crentes é caracterizado por alegria e paz, referindo-se ao paraíso como lugar de descanso e felicidade com Deus. A Bíblia de Estudo NVT rejeita a doutrina do sono da alma, e afirma que os cristãos desfrutam da vida eterna com Cristo imediatamente após a morte, até a restauração final de todas as coisas, com um novo céu e nova terra, onde vão experimentar a plenitude da vida eterna em comunhão com Deus. Inferiologia. A Bíblia de Estudo NVT ensina que, após a morte, os não cristãos experimentam um estado consciente de separação de Deus. As notas indicam que, no estado intermediário, os ímpios estão em tormento, aguardando o juízo final. A Bíblia de Estudo NVT também destaca a existência do Sheol ou Hades, como um lugar de sofrimento para os ímpios, sendo seguido pela condenação eterna na Geena, que é o destino final de todos os que rejeitam a salvação oferecida por Cristo. A doutrina do aniquilacionismo não é apoiada, e a ênfase é dada à eternidade da separação de Deus e do sofrimento físico e espiritual. Escatologia. A Bíblia de Estudo NVT enfatiza a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. As notas ensinam que haverá uma grande tribulação antes do retorno de Cristo, seguida pela ressurreição dos justos e dos ímpios, e um juízo onde cada um será recompensado ou condenado, de acordo com suas obras. A visão sobre o milênio é a milenista, rejeitando a ideia de um reino literal de 1000 anos na Terra. O destino final dos crentes será o novo céu e a nova terra, enquanto os ímpios serão lançados no lago de fogo, em tormento eterno. A escatologia da Bíblia de Estudo NVT não distingue claramente entre Israel e a Igreja no plano final de Deus, mantendo uma perspectiva de cumprimento espiritual das promessas feitas ao povo de Deus. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia de Estudo NVT. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, e se inscrever no canal, para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.